Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Wagner e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Così purtroppo non è stato e questo indica che anche il bene più grande può essere a volte sopraffatto in maniera incredibile, sorprendente del male, ma indica anche, io credo, la fedeltà fino alla fine di questa donna cristiana consacrata che pur sapendo della pericolosità della situazione ha voluto rimanere con le persone che amava, a cui aveva dato tutta la sua vita, certamente possiamo dire così. Esta mulher, esta cristã consagrada de que nos fala Dom Conrado Pizziola, o bispo de Vittorio Veneto, é Maria de Coppi. Nós já falámos dela aqui por várias vezes no nosso programa. Maria de Coppi, uma irmã comboniana, foi assassinada em Moçambique no ano passado. Foi assassinada no dia 6 de setembro e agora, um ano depois, foi lembrada tanto em Moçambique, onde viveu mais de 50 anos, como em Itália, a terra onde nasceu. O bispo que escutamos fala dela de forma emocionada, recordando a forma como ela se entregou aos outros, como se disponibilizou por inteiro aos outros, aos mais pobres, aos mais carentes, aos mais necessitados. O assassinato desta irmã, há um ano, em terras moçambicanas, é um dos episódios mais trágicos da guerra que os terroristas declararam a este país africano de língua oficial portuguesa e vai ser, claro, um dos temas para conversar no programa de hoje com a diretora da Fundação AIS, a Catarina Martins de Betancourt, que está aqui connosco e que saúde desde já. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas no programa de hoje vamos falar de muitos outros países. É o caso, por exemplo, do Paquistão e também da Nigéria, situados em continentes diferentes, a milhares de quilómetros de distância um do outro, mas que foram palco recentemente também de ataques violentos contra a comunidade cristã. Vamos começar pelo Paquistão. Ainda no rescaldo do violentíssimo ataque de 16 de agosto na cidade de Jaranwala, em que foram destruídas ou vandalizadas dezenas de igrejas e centenas de casas de cristãos, e de que falámos aliás aqui na semana passada, a Fundação AIS decidiu lançar, entretanto, aqui em Portugal, um apelo à solidariedade dos seus benfeitores e amigos. O objetivo, Catarina, é ajudar estes cristãos, mas também denunciar tudo isto que está a acontecer no Paquistão. Precisamente, Paulo, e esses são de facto os dois principais objetivos da carta que está a chegar, ou que já chegou à casa dos nossos benfeitores e amigos aqui em Portugal. Por um lado, de facto, é preciso ajudar as famílias de Jaranwala que ficaram sem nada, que viram as suas casas, que viram os seus bens, tudo que tinham a ser queimado, a ser arremessado para a rua, portanto, no fundo, a ser destruído. Isto é de facto prioritário, mas por outro lado também queremos que os portugueses de facto tenham noção do que se está a acontecer noutros países. Queremos que os portugueses saibam que noutros países, como é o caso do Paquistão, os cristãos vivem como que no fio da navalha. Isto é, eles são ameaçados, eles são perseguidos e estão de facto muitas vezes sozinhos e temos de os ajudar. Estamos a falar do ataque contra a comunidade cristã em Jaranwala, no Paquistão, um ataque brutal a 16 de agosto. Importa recordar para os nossos telespectadores exatamente o que é que aconteceu. Claro que sim, Paulo. Então, nesse dia 16 de agosto, mais de 20 igrejas e centenas de casas de cristãos foram atacadas, foram destruídas ou foram vandalizadas. Até um cemitério foi profanado. E tudo isto por causa de uma alegada acusação de blasfémia contra um empregado de limpeza cristão. Portanto, bastou alguém dizer que este empregado tinha rasgado umas folhas do Corão e isso foi de facto suficiente para que uma multidão enfurecida saísse para as ruas carregada de ódio. Tudo o que pertencesse aos cristãos passou a ser um alvo para estes manifestantes, para estes radicais. Neste momento estamos a ver imagens deste tumulto que tomou conta das ruas de Jaranwala no dia 16 de agosto, quando os cristãos foram o alvo da violência de radicais muçulmanos. Importa lembrar que houve também quem tivesse instigado esta violência, fazendo aumentar ainda mais o ódio dos que já estavam a atacar as casas e as igrejas cristãs.
Sim, e é também importante sublinhar isso, Paulo. Portanto, durante as longas horas em que a cidade de Jaravala esteve num caos, nos altifalantes das mesquitas escutaram-se apelos à população para sair e para matar os cristãos. E por causa disso, famílias inteiras tiveram de fugir. Tiveram de fugir, deixando para trás tudo aquilo que possuíam. Sim, ou fugiam ou provavelmente seriam mortos. Portanto, os extremistas começaram a atirar pedras, a incendiar os edifícios. Foi, de facto, muito aterrador, muito assustador. Milhares de cristãos tiveram então de abandonar as suas casas. No dia seguinte, ou seja, a 17 de agosto, alguns, no entanto, arriscaram regressar. Como é que estava a cidade? Como é que estavam as suas casas, as suas coisas? Catarina, o que é que eles encontraram? Bom, de facto, no dia seguinte houve alguns cristãos que regressaram, embora cheios de medo, mas regressaram para ver as suas casas, estavam desesperados à procura de comida e o que viram, Paulo, diz muito da violência que aconteceu em Jaravala. Portanto, encontraram tudo destruído, tudo, nem uma lâmpada foi poupada, todos ficaram horrorizados com a extensão dos danos causados às suas casas, aos seus pertences, às suas igrejas. Nada do que era cristão foi poupado naquele dia. E é neste contexto que a Fundação AIS lançou aqui em Portugal um apelo para a solidariedade para com estas famílias cristãs do Paquistão. Exatamente, Paulo, e é de facto preciso fazermos alguma coisa. Portanto, estamos a falar em milhares de pessoas que de um momento para o outro ficaram sem nada. Portanto, centenas de casas de cristãos que foram incendiadas, que foram destruídas ou que foram vandalizadas. Portanto, estamos também a falar de pessoas que são pobres, muito pobres, e que pertencem a uma comunidade religiosa que também é muito pobre. E a nossa ajuda, de facto, é essencial, Paulo, e a situação é dramática, e por isso eu deixo aqui o meu apelo aos nossos telespectadores que, se puderem, nos contactem através do telefone que está a passar neste momento em rodapé, ou então até através do nosso site, que também está a passar em rodapé, porque de facto preciso ajudar estes nossos irmãos do Paquistão que foram vítimas, uma vez mais, da intolerância religiosa. E desde já deixo aqui o meu agradecimento a todos aqueles que puderem contribuir para esta campanha. A ajuda que a Fundação AIS está a providenciar aos cristãos do Paquistão é muito importante, pois permite a esta comunidade religiosa, que é muito pequena, continuar a prestar um enorme serviço a todo o país, incluindo, importa sublinhar isso, aos muçulmanos. Muitas pessoas poderão não imaginar isso sequer, mas os cristãos, que representam apenas pouco mais de 2% do total da população do país, são responsáveis, no entanto, por um trabalho notável nas áreas da saúde, dos serviços sociais e também do ensino, como nos vai explicar e agradecer Dom Joseph Arsad, o bispo de Islamabad, Rawalpindi, que é também o presidente da Conferência Episcopal do Paquistão. I am Archbishop Joseph Arshad. I am Bishop of Islamabad Rawalpindi and President of Pakistan Catholic Bishops Conference. Pakistan is a large country which has a population of 210 million people. 96% are Muslims and other 4% are minorities. Among them Christians, Hindus, Sikhs and Parsis, etc. The Christian community is a tiny minority in Pakistan, and in spite of different challenges they face in Pakistan, the Christian community is very strong in their faith. And we as bishops, the priests, and the religious leader, we keep on encouraging our community to bear a good witness of Christ in this country, and we always try to contribute toward the progress of our beloved Pakistan. Christian community is well known, or their services are well known in the field of education, health, and social sector. We are grateful to our benefactors. We are grateful to Church in Need, who through different people and their generosity are able to help the church in Pakistan. And due to their help, we are able to maintain the faith of our community. We are able to help our community,
and we are able to even help our Muslim community and the people who are in need in health, in social services, and also in our education institute. The majority of students belongs to Muslim community. So in this way, the church is rendering a great service and has a great contribution towards the development and progress of Pakistan, and the Catholic Church will continue to build peace, harmony in Pakistan with the help of all people who financially help us, who pray for us, and who have a good will for the progress of humanity in the world. Thank you. God bless you. Foi o bispo de Islamabad, Rawalpindi, presidente da Conferência Episcopal do Paquistão, a agradecer a ajuda que a Fundação AIS dá à Igreja do seu país, à comunidade cristã do seu país, que, embora seja muito pequena em número, realiza uma obra notável no plano social, na saúde e na educação, e que, apesar disso, desse trabalho notável, é alvo permanente de ataques por parte de grupos radicais, como aconteceu agora no dia 16 de agosto em Jaranwala. E do Paquistão vamos agora para a Nigéria. É um salto grande no globo. Passamos da Ásia para a África, mas continuamos a falar em perseguição, em violência contra os cristãos. E o que é que aconteceu na Nigéria? Uma tragédia. Um ataque a uma paróquia resultou na morte de um seminarista. Ele morreu queimado quando deitaram fogo ao edifício onde se encontrava. Um ataque que aconteceu, Catarina, agora no dia 7 de setembro. Exatamente, Paulo. Portanto, no dia 7 de setembro, por volta das 20 horas, alguns pastores fulani atacaram e incendiaram a reitoria da paróquia de São Rafael, na diocese de Kanfanchan, no estado de Kaduna. Portanto, e o seminarista Naaman Ngof Danlami foi a vítima mortal deste ataque. Um seminarista que tinha 27 anos de idade, mas o ataque a essa reitoria, a essa paróquia, aconteceu por quê? Bom, foi mais uma tentativa de rapto de uma pessoa ligada à igreja, uma coisa que neste momento está quase a tornar-se como que uma epidemia na Nigéria, digamos desta forma, Paulo. Portanto, os assaltantes teriam como objetivo raptar o pároco desta paróquia, portanto o padre Emanuel Okolo, só que não conseguiram entrar no edifício e foi nessa altura então que decidiram deitar fogo à reitoria. O padre Emanuel e um outro sacerdote que estava com ele conseguiram fugir a tempo, mas infelizmente o seminarista não e acabou por sucumbir às chamas. A Igreja está preocupada com mais este ataque, obviamente, com mais esta tentativa de sequestro de sacerdotes, mas além disso está também revoltada pelo facto de as autoridades não terem agido neste caso, como em tantos outros casos, com a prontidão necessária logo que o ataque começou. É verdade, Paulo, e a Fundação AIS recebeu uma mensagem do bispo local em que isso é referido diretamente. É que, de facto, nas imediações desta paróquia, da reitoria desta paróquia, a apenas cerca de 1 km de distância, está um posto de controle do exército. Portanto, o assalto durou mais de 1 hora e durante todo esse tempo não apareceu ninguém, nem soldados, nem polícias, portanto ninguém. E o bispo diz, e com toda a razão, claro, que os cristãos se sentem desprotegidos. Este ataque do dia 7 de setembro ajuda a compreender a razão porque a Fundação AIS tem sistematicamente colocado a Nigéria como um dos países prioritários para a sua missão. Ainda este ano, durante a Quaresma, foi promovida aqui em Portugal uma grande campanha de apoio à Igreja deste país africano, onde os cristãos são alvo constante de ataques e de perseguição. Sensibilizar a opinião pública para esta realidade, que é ainda infelizmente tão desconhecida, e ajudar, claro, a comunidade cristã são, podemos dizê-lo, Catarina, e também aqui os grandes objetivos destas iniciativas da Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo. Portanto, o objetivo do nosso trabalho de todos os dias é, de facto, apoiar estas comunidades cristãs que são vítimas da perseguição e também sensibilizar a opinião pública para esta realidade que tantas vezes, como diz, é ainda desconhecida da maioria das pessoas. Esta tragédia de que estamos a falar evidencia também o flagelo
dos raptos. Além dos ataques terroristas contra comunidades cristãs, há ainda este problema gravíssimo do rapto de padres, catequistas, de pessoas ligadas à Igreja na Nigéria. Sim, é como disse, há um verdadeiro flagelo. Portanto, no ano passado, 4 padres foram mortos na Nigéria e 28 foram raptados. Este ano, 2023, o número de sacerdotes raptados já ascende a 14. Ainda em agosto, no passado dia 24 de agosto, foram libertados após 21 dias de sequestro um padre e um seminarista que tinham sido levados à força após um ataque à paróquia de São Lucas, na diocese de Mina. E quando falamos em raptos, Catarina, temos de lembrar sempre o caso incrível que aconteceu com Leah Sharibu, a jovem cristã raptada de uma escola em Dapchi há 5 anos. Sim, esse caso é de facto particularmente chocante, Paulo. Apesar de já o termos contado aqui inúmeras vezes, e provavelmente muitos dos nossos telespectadores ainda se recordam, é sempre bom recordar que quando Leah Sharibu foi raptada por terroristas do Boko Haram, eles levaram ao todo 111 meninas. Todas as outras meninas foram libertadas ao fim de poucas semanas, menos Leah Sharibu, que era a única cristã do grupo e tinha apenas 14 anos de idade. Portanto, mesmo assim, e sendo tão nova, estando no meio dos terroristas, ela recusou renunciar à fé e ficou em cativeiro até hoje, Paulo. Tinha apenas 14 anos de idade. É preciso que o mundo conheça estas histórias. Sem dúvida, é preciso que o mundo conheça estas histórias, é preciso que o mundo saiba que na Nigéria os cristãos são perseguidos de uma forma brutal por grupos terroristas como, por exemplo, o Boko Haram, mas também pelas próprias autoridades, pelo governo, que os discrimina, que não os protege. E como também vimos há pouco, neste caso, este seminarista que morreu no ataque do passado dia 7 de setembro. Estamos a falar do drama do rapto de sacerdotes, de seminaristas, de catequistas, de pessoas ligadas à Igreja na Nigéria. O padre Andrew Danjuma está na diocese de Jos, uma das mais atingidas por este flagelo, e ele próprio já se sentiu mesmo ameaçado. To be a priest is to be a carrier of the gospel of Christ. Being a priest in Nigeria includes the danger of being kidnapped. There is some kind of an interest by the kidnappers to focus more on the clergy, the Catholic priest, for example. A gentleman on a motorcycle came looking at me suspiciously. I was dressed, of course, in my cassock. Immediately I was alarmed. I got my mask box. I had to start running. Eventually, I came out to the main road where I got a car and left. If I have to go to Mass, I will have to phone the catechists if they had heard any news of kidnapping the night before. At the military joint task force on ground, I'm all set. On the basis of their response, I may or may not have to go to that church for Mass. It gives me a whole lot of joy when I go to a village church after all the troubles of getting there and the people are there seated waiting. It's quite encouraging. You will not believe it that people are hungry and yearning for the good news. Here we use motorcycles to carry out our priestly functions and responsibilities, but it's not safe at all. Whereas in a car, it offers some form of protection. Our appeal for cars, for transportation, so that we'll be able to carry the gospel of Christ that we have been mandated to carry to every part of our diocese and beyond.
Continuando por África, vamos agora até ao Sudão, pois este país está em guerra desde o dia 15 de abril deste ano, quando começaram combates ferozes entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido, um grupo paramilitar. E falamos do Sudão porque a Fundação AIS recebeu, entretanto, uma mensagem de um missionário que se encontra neste país, mensagem que é, Catarina, e na verdade um apelo. Ele pede-nos a todos orações pela paz no Sudão. Sim, Paulo, de facto é mais um apelo às orações de todos nós pela paz no Sudão, mais um país de África que está mergulhado em conflitos armados. Portanto, sinal desta enorme violência que se faz sentir, na mensagem que nos enviou, este missionário refere que assistiu mesmo a explosões muito próximos da casa onde vive e que viu também uma mulher a ser gravemente ferida. Por óbvias razões de segurança, o nome deste missionário e a sua localização em que não podem ser revelados, mas qual foi mesmo o conteúdo da mensagem que ele nos enviou? Bom, Paulo, essencialmente ele referiu que no dia em que enviou a mensagem tinham ocorrido diversas explosões a cerca de 150 metros da casa onde se encontrava. Portanto, isto numa altura em que os elementos das forças de apoio rápido, o grupo paramilitar que se opõe ao exército do Sudão, estava a atuar. Ou seja, o exército bombardeou a região onde sabia que estavam presentes elementos do grupo paramilitar e há uma senhora que ficou ferida. Sim, portanto, este missionário contou também isso. De facto, uma senhora ficou gravemente ferida, com o corpo ferido, com os objetos cortantes que saltaram, como resultado da explosão. Na mensagem, bastante concisa, diga-se, o missionário dá conta também de que, apesar da violência da guerra que se está a verificar no Sudão, a comunidade cristã continua unida e a rezar em conjunto, o que é extraordinário. Sim, de facto isso é extraordinário, Paulo. Pensar que num país como o Sudão, com duas forças paramilitares em confronto, um fundo quase como que uma guerra civil, portanto as pessoas ainda tinham coragem suficiente para sair, para se encontrarem e para rezarem em conjunto. E o missionário contou-nos isso mesmo, que no domingo anterior tinha celebrado a Eucaristia com a presença de cerca de 30 pessoas na Capela das Irmãs. Portanto, dada a situação muito difícil que se vive no país, este missionário termina a sua mensagem que nos enviou para a Fundação AIS a pedir as nossas orações pela paz e também pelo fim da guerra no Temos Sudão. vindo a falar na guerra no Sudão, mas ainda não referimos a dimensão da tragédia humana que se está a acontecer neste país desde que os combates começaram a 15 de abril. São já milhares de mortos e também milhões de deslocados. É verdade, Paulo, e esta é de facto mais uma das guerras esquecidas de África e desde abril deste ano, ou seja, apenas há cerca de 5 meses, já morreram no Sudão mais de 5 mil pessoas e há cerca de 4 milhões de deslocados ou refugiados. É importante sublinhar a mensagem deste missionário por vários motivos. Por alertar para a violência em curso neste país, por pedir ao mundo para estar atento e não se esquecer de rezar pela paz do Sudão e por provar também que a Igreja, apesar da situação extremamente difícil e perigosa que se está a viver neste país africano, a Igreja, dizia, continua presente junto das populações, ajudando na medida do possível, mantendo viva a chama da fé. O próprio Papa Francisco tem alertado para a situação do Sudão e tem lançado apelos à paz. Vamos recordar agora um desses momentos. Foi em maio, tinha a guerra no Sudão começado há apenas cerca de um mês. È triste, ma a un mese dallo scoppio delle violenze in Sudan, la situazione continua ad essere grave. Nell'incoraggiare gli accordi parziali finora raggiunti, rinnovo un accorato appello affinché vengano deposte le armi e chiedo alla comunità internazionale di non risparmiare alcuno sforzo per far prevalere il dialogo e alleviare la sofferenza della popolazione. Na semana passada falámos aqui dos encontros de jovens, encontros alternativos à Jornada Mundial da Juventude e que foram organizados na Síria, no Iraque e no Líbano com o apoio da Fundação AIS. E recordámos, Catarina, que estes 3 países são muito relevantes para a Fundação AIS. É isso mesmo, Paulo. Portanto, de facto,
Síria, Iraque, Líbano, são 3 países muito importantes para o trabalho e para a nossa missão enquanto Fundação AIS, porque está em causa de facto a permanência, a própria sobrevivência da comunidade cristã nestes países do Médio Oriente. Na semana passada tivemos aqui o testemunho de uma jovem cristã que participou nestas jornadas da juventude em Damasco, que é a capital da Síria. Mas como dissemos há pouco, esta foi uma iniciativa que decorreu em 3 países, Síria, Líbano e Iraque. As jornadas do Iraque realizaram-se em Ankawa, no Kurdistão, e contaram com a presença de mais de 1.600 jovens. Dom Bashar Warda, o arcebispo de Erbil, disse mesmo que foi um evento espetacular. Welcome to Ankawa Youth Days. This is an amazing event for the over 1,600 young people from 7 dioceses in Iraq. We are gathered here with all the young people from all over Iraq to speak loudly about our faith and to learn more about the Eucharist. The Chaldean Catholic Church is a living church. Thank you, ACN. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ACN. ACN. Thank you. Thank you, ACN. Thank you. Thank you, ACN. 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 Já recordámos as jornadas da juventude alternativas à JMJ de Lisboa e que aconteceram no Iraque, na Síria e também no Líbano, mas o apoio da Fundação AIS não se ficou por aqui. É que, como já começa aliás a ser tradição, houve a realização também neste verão de inúmeros campos de férias para jovens em vários países do mundo. E estamos a falar, Catarina, em centenas de campos e em milhares de jovens. Sim, Paulo, e é bom falarmos também disto para que os nossos telespectadores percebam de facto a dimensão desta ajuda que é providenciada pela Fundação AIS. De facto, como o Paulo disse, só este ano apoiámos a realização de 400 campos de férias em todo o mundo. 400 campos de férias? Sim, 400 campos de férias, portanto, de facto tem uma dimensão já muito significativa e só na Síria, já que estivemos aqui a falar desse país, Paulo, portanto, só na Síria estes campos de férias permitiram a mais de 45 mil jovens e adolescentes uma experiência de alegria, de paz, de convívio, que são tão importantes numa geração que infelizmente tem sido massacrada com a guerra e também com a pobreza, claro. Precisamente, Catarina, o nosso colega, o Xavier Bizitz, um dos responsáveis pelos projetos da Fundação AIS no Médio Oriente, esteve num destes campos de férias, que foi na Síria, e vai explicar-nos agora como de facto foi tão importante a realização destes momentos de convívio para jovens que vêm de lugares onde falta quase tudo, lugares onde a sombra da guerra, infelizmente, está ainda muito presente. Hello, my name is Xavier Bissets. I work for ACN in the Middle East, and I want to thank you because this year ACN has been able to sponsor more than 400 summer camps for children and youth all around the world. And especially in Syria, where I am right now, we've been able to send more than 45,000 children to these camps, from scouting groups to catechism groups to fraternities. And these camps are super important, not just because it's a chance for them to learn about their faith and grow and be formed in a Christian context, but also because for many of these children, they're coming from families who are living in poverty. They've suffered now from 10 years of war in Syria. They've suffered from the effects of the economic crisis over the last 3 or 4 years. Many of these children in the northern parts of Syria, they also had to live through the earthquake, and they're suffering from the effects of that experience. And they're coming from homes which, for most of the day, don't have electricity. Now we're in the middle of summer in blistering heat. And so we cannot stress enough the difference that this makes to the lives of these children who are able to go. So I'm praying to you and thanking you for your help, and I want you to know that these children are also thinking of you and praying for you. Thank you. Foi o Xavier Bizitz, o nosso colega responsável pelos projetos da Fundação AIS no Médio Oriente, a falar sobre os campos de férias organizados na Síria e que ocorreram também este verão em vários países do mundo. Tempo agora para darmos um salto no globo, mais um salto no globo, desta vez até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente nesta cidade chinesa, o jornalista José Miguel Encarnação, que nos traz todas as semanas sempre uma história
história, uma notícia ou uma iniciativa relacionada com a Igreja na Ásia. O Papa Francisco esteve em Ulaanbaatar, capital da Mongólia, entre os dias 1 e 4 de setembro. O bispo de Macau, Dom Stephen Lee, assim como os bispos de Hong Kong, Dom Stephen Chow e Dom John Tong, respectivamente o atual bispo de Hong Kong e o bispo emérito, também da ex-colónia britânica, acompanharam o bispo de Macau à Mongólia e ali encontraram-se com o Papa Francisco. Foi um encontro relativamente breve, embora na missa de encerramento os dois prelados de Hong Kong tenham subido ao altar a convite do Santo Padre para ali o Sumo Pontífice dar um sinal de que estava de facto fisicamente com o povo chinês. Aliás, o Papa Francisco agora sempre que sobrevoa território chinês envia uma mensagem via rádio para o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, sendo que este retribui sempre, tendo-o feito desta vez através do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China. O Papa Francisco disse na Mongólia que continua a dar uma grande atenção às periferias e também às minorias católicas que vivem em países onde a religião predominante não é o catolicismo ou, num modo mais geral, o cristianismo. O Papa Francisco fez questão de visitar a Mongólia também porque este país é um país geograficamente e também politicamente bastante colocado de lado dos grandes palcos internacionais, mas é um país que faz fronteira com a China. Nunca o Papa Francisco esteve tão perto de Pequim. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos então falar da irmã Maria de Kopi, que foi assassinada por terroristas há um ano na missão de Xipen, em Moçambique, e vamos ainda recordar a recente viagem do Santo Padre à Mongólia, e vamos fazê-lo escutando Maria Lozano, a diretora do gabinete de imprensa da Fundação AIS Internacional, que acompanhou o Papa, escutando também um sacerdote colombiano que está em missão neste país asiático há 7 anos. Bons motivos para continuar aí, desse lado, na nossa companhia. Para já, vamos para um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já! Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I pour out
one nation. I can sing my own outlet. Our ultimate end will depend on our decisions. Choosing truth or not with its power and precision. To set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decisions. My ultimate end. With its power and precision. To set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні. Коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарії. В ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Wielki spokój tutaj mam. Czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm. Bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak. Chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk.
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. No início do programa nós escutámos um bispo italiano a falar de uma irmã que tinha sido assassinada em Moçambique. Dom Conrado Pizziolo lembrava a vida exemplar da missionária Maria de Coppi. Esta comboniana, de 83 anos de idade, foi assassinada em Chipene, na diocese de Nacala, em 6 de setembro do ano passado. E este ano ela foi lembrada na sua terra, ou seja, foi lembrada em Itália, onde nasceu, e também, Catarina, em Moçambique, onde viveu mais de 50 anos. Sim, Paulo, de facto, Maria de Coppi era moçambicana e italiana ao mesmo tempo. Portanto, ela era italiana de nascimento, mas moçambicana por afeto, por adoção. E foi em terras da África que morreu, que foi assassinada então no ano passado durante um ataque terrorista à Missão Católica de Chipene. No dia 6 de setembro, quando se assinalou um ano sobre este crime, a irmã foi lembrada nos dois países. Foi recordada por aqueles que a conheceram e que testemunharam o vigor missionário, a coragem, mas também o amor com que punha em todas as coisas que fazia. Sim, foi com muita emoção que a irmã Maria de Coppi foi recordada, tanto em Itália como em Moçambique, Paulo. A diocese de Nacala, a que pertence a missão de Chipene, onde a irmã se encontrava, lembrou a religiosa em momentos de oração, mas a Itália, que a data foi assinalada até com o lançamento de um livro. Sim, mas também com uma vigília de oração que decorreu na igreja de Ramera, no município de Mareno di Piavi, em Treviso, onde esta religiosa cresceu. Portanto, foi uma oração, uma vigília de oração que foi presidida pelo bispo local. Dom Conrado Pizziolo, que escutámos logo no arranque do programa. Exato, portanto a homenagem a esta religiosa italiana incluiu ainda, como o Paulo referiu então, o lançamento do livro Irmã Maria de Coppi, uma vida entrega a Deus e ao povo moçambicano. E nesse livro, logo nas primeiras páginas, o bispo de Vittorio Veneto fala da querida irmã e diz que por onde ela andou deixou sempre sementes de amor e de fraternidade. Uma mensagem que repetiu agora para La Tenda TV, o canal de televisão local da diocese. Sono rimasto veramente costernato alla notizia della morte tragica di Sor Maria de Coppi, una missionaria comboniana originaria della nostra diocesi, nata a Santa Lucia di Piave, ma residente nella parrocchia limitrofa di Ramera. Era una missionaria che da tanti anni viveva nel Mozambico, radicandosi e incarnandosi profondamente nella vita, nelle sofferenze e nelle gioie di quel popolo. E proprio questa profonda radicazione l'aveva convinta di essere, per così dire, protetta dalla violenza. Così purtroppo non è stato, e questo indica che anche il bene più grande può essere a volte sopraffatto in maniera incredibile, sorprendente del male, ma indica anche, io credo, la fedeltà fino alla fine di questa donna cristiana consacrata che, pur sapendo della pericolosità della situazione, ha voluto rimanere con le persone che amava, a cui aveva dato tutta la sua vita, certamente possiamo dire così. Qualche anno fa ci sono state altre religiose, delle Saveriane, che pur non essendo originarie della nostra diocesi, avevano tuttavia abitato per parecchio tempo dentro i confini della nostra chiesa locale, che sono state uccise, sempre in Africa, da terroristi, e non avevamo certo bisogno di ulteriore sangue sparso. Se questa è una tristezza grande, davvero incredibile, abbiamo certamente insieme la speranza che questo sangue versato per amore possa essere davvero seme di bontà, seme di speranza, seme di vita per il popolo del Mozambico, ma anche per tutta la Chiesa e per tutta l'umanità.
Já na reta final do programa de hoje vamos voltar a centrar a nossa atenção na Mongólia, país que o Santo Padre visitou recentemente entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. Uma viagem que foi acompanhada a par e passo pela Fundação AIS através da diretora do Gabinete de Imprensa Internacional, a jornalista Maria Lozano, e também do responsável de projetos para a Ásia. Já vamos escutar Lozano, mas antes disso, Catarina, importa fazer uma vez mais o balanço desta viagem do Santo Padre, a 43ª viagem do seu pontificado. Foi sem dúvida uma viagem histórica, Paulo, porque nunca um Papa tinha ido à Mongólia e permitiu também ao mundo conhecer esta pequeníssima comunidade católica que existe neste país da Ásia Central, apenas cerca de 1.500 batizados. E podemos dizer que foi um Papa, uma viagem de um Papa das periferias a um país que se destaca ele próprio numa periferia e que tem assumido um papel relevante na defesa da paz e também no respeito pelo diálogo interreligioso. Muito bem, obrigado, Catarina. Foram 4 dias de uma viagem intensa, até emocionante. Esta foi a expressão usada por Maria Lozano mesmo no final da visita, quando o Papa já se encaminhava para o aeroporto para tomar lugar no avião que o levaria de regresso à Itália. Com o próprio telemóvel, Lozano, a diretora de Gabinete de Imprensa da AIS Internacional, fez para nós também um brevíssimo balanço desta viagem do Santo Padre à Mongólia. Ha sido una visita emocionante, realmente con unos momentos muy buenos de muchísima energía para la iglesia de Mongolia, pero también para todas las iglesias de aquí, de Vietnam, de Tailandia, de Kirguistán, de Kazajstán. Todos se van motivados con una energía grande y el Papa ha dejado mensajes muy bonitos que vamos a tener que repasar en estos días para dar, creo que un mensaje también muy universal del valor de las cosas pequeñas, del valor de la fe, de la profundidad, del valor del cuidado de la vida como algo sagrado, el medio ambiente como un regalo de Dios. Muchísimas cosas que nos ha transmitido y que poco a poco vamos a poder ir trabajando para impregnarnos de este mensaje dado a Mongolia y al mundo entero. Así que le despedimos desde aquí y bueno, así acabamos este viaje del Papa a Mongolia. Esta viagem à Mongólia, viagem emocionante, como Maria Lozano acabou de descrever, permitiu também conhecer muitos padres e irmãs oriundos de muitos países, por vezes bem longínquos, e que estão por ali, neste país, em missão, a ajudar a pequena mas ativa comunidade católica. E muitos deles, destes sacerdotes e religiosas, são testemunho também do apoio direto que a Fundação AIS faz chegar à Igreja da Mongólia. É o caso do padre Andrés Gavis, o missionário colombiano da Consolata. Hello, I am Father Andres, Consolata missionary. I'm working here in Ulaanbaatar from the last 7 years. I'm coming from Colombia. We are here, we have a program of social work in the north side of the city of Ulaanbaatar. We have an after-school program. In that place, we welcome many children every day. After their classes, they come to our place to do their homework. This is a place that also we are able to bring on because we receive also many times also the help of your organization, the aid of the church in need, and we recognize this help because for us alone as a missionaries we can't do so many things, but when we put when we join hands together, I think we are able to do miracles, and that is the thing that we try to do here in Ulaanbaatar, starting by something very little, that seed, that small seed started taking a form because of the perseverance of the missionaries, but also because of the generosity of the benefactors. So these days also we are enjoying the presence of the Holy Father among us here in Mongolia when he arrived last Friday until today Monday. After his visit, really the people of Mongolia remain happy, they are very encouraged by the Holy Father.
when we were listening his words through the mass yesterday in the Step Arena, but also with that testimony that he gave, meeting the different authorities of the different religions. And those gestures that the Holy Father was expressing to everyone here in Mongolia, it will remain in the memory of the people. And I think that the Mongolians has a good memory. That is something that they characterize the Mongolian people, to have a good memory. And they will not forget it because this is something that it was new for everyone, for the civil society, for the believers, for everyone. And I think after this presence of the Holy Father here in Mongolia, there will be many good experiences, many good new projects trying to make the name of Jesus to be known by more people here in Mongolia, always respecting the culture, always going at the rim of the people, trying to not to impose, but to give this as a proposta. I think the Mongolians will go back to their parishes very happy to see that what represented the Holy Father for the Catholic Church, and seeing that they are not alone in these things of the faith. They were accompanied for Christians coming from around the world, and especially for our country's neighbors here around us, who came and that encouraged them, telling them, look, me, I'm also a Christian like you, and continue persevering, because that is the main testimony that a Christian can give to the world. And that is the message that Mongolia we will send to the people around the world, that we are small in number, but big in generosity and in conviction. E assim, escutando este sacerdote da Colômbia, em missão na Mongólia, e que nos falou do apoio, da solidariedade da Fundação AIS, que é possível testemunhar também neste país tão longínquo e onde há uma tão pequena comunidade católica. E assim, dizia eu, chegamos praticamente ao fim do nosso programa. Tempo apenas para lembrar ainda, Catarina, que no dia 18 de outubro a Fundação AIS vai voltar a organizar a jornada de oração. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. É verdade, Paulo, e é mais uma iniciativa que tem crescido de ano para ano e que tem congregado diversas paróquias, diversas escolas, grupos de oração, catequese, movimentos, e este ano queremos voltar, de facto, a organizar aqui em Portugal um grande momento de oração, e por isso peço a todos os que nos estão a ver neste momento, todos os catequistas, sacerdotes, irmãs, diáconos, responsáveis por grupos de oração, de jovens, para nos contactarem. Temos muitas coisas que podemos organizar em conjunto e por isso desafio a ligarem-nos ou então a visitar a nossa página de internet que está neste momento a passar em rodapé, Paulo. Obrigado, Catarina. Lembro ainda que daqui a pouco tempo o nosso programa vai ter uma nova imagem, um novo grafismo, novas secções e, claro, ainda mais qualidade. É para isso que estamos a trabalhar, e para isso vamos também passar a gravar Igreja no Mundo nos estúdios dos nossos amigos da TV Canção Nova em Fátima. E agora sim, com esta boa notícia, chegamos ao fim do nosso tempo, ao fim do programa de hoje. Recordo que todas as notícias, tudo aquilo que diz respeito ao trabalho, à missão, ao dia-a-dia da Fundação AIS está disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet em fundação-ais.pt. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto também consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.